Uma notícia muito grave saiu ontem e eu vi pouca gente dando a devida atenção para isso. O Lyon, do John Textor, teve os seus documentos rejeitados pela Federação Francesa de Futebol e pode, com isso, ficar fora das competições europeias. Alguém vai me perguntar, mas o que isso tem a ver com o Botafogo? E eu te respondo, absolutamente tudo. Porque se o Lyon ficar fora das competições europeias, o Texas vai ter um prejuízo bilionário lá na França. E claro que isso vai impactar as contas da Eagle Football, que por consequência vai impactar também o poder de fogo do americano de investir no Botafogo. Se você quer entender como que essa engrenagem toda funciona, esse vídeo é exatamente para isso. Você me conhece, quem segue o canal do Manel sabe que a gente faz um conteúdo mais robusto para poder te levar a entender tudo aquilo que talvez você não consiga entender aí fora. Portanto, já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo que querem um conteúdo que saia da superfície e mergulhe na profundidade dos seus temas. Venha fazer parte da nossa família também, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e larga o dedão no like para que você possa me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a levar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Olha, eu vou ilustrar para você, jogo rápido aqui, a matéria que saiu no GE. Lyon de Texas tem documentos rejeitados pela Federação Francesa e pode ficar fora de torneios europeus. A Federação Francesa de Futebol alertou clubes de que um deles pode substituir o Lyon em uma das 3 competições europeias na temporada 25-26. E depois, a própria Eagle Football soltou um comunicado dizendo que, de fato, existe um desalinhamento interno de processos, em documentos, integralidade que precisavam ser fornecidos e tal. Ou seja, a própria Eagle Football garante que não conseguiu entregar os documentos para a Federação Francesa de Futebol. Essa conversa tem uma série de nuances, e aí a gente vai precisar conversar com um pouco de calma. Eu vou trazer, antes de mais nada, uma arte para te ilustrar como que é esse organograma dos sócios investidores da Eagle Football. Você sabe muito bem que a Eagle Football ela não pertence apenas ao John Textor. Você tem uma série de investidores ali na Eagle Football, como, por exemplo, a Iconic Sports, que é dona de 2 clubes, como o Pisa e o Venezia, lá na Itália. Ela é investidora na Eagle Football. E a Tifosi, que é dona do Rangers da Inglaterra, é investidora da Iconic, que, por sua vez, é investidora da Eagle. Percebe? Olha quantos grupos econômicos você tem por trás disso. Além desses grupos econômicos, você tem a Ares Management, que é dona, ou pelo menos a principal investidora do Atlético de Madrid, do Miami, lá da MLS, e do Chelsea na Inglaterra. Na verdade, ela não é a majoritária, mas ela é uma investidora muito pesada nesses clubes. E por trás da Ares tem o dono do Los Angeles FC lá da MLS. Esse cara é investidor na Red and Gold. E a Red and Gold é uma joint venture, ou seja, uma empresa que 50% dela é do LAFC e 50% dela é do Bayern de Munique. Uma empresa que foi formada para farmar jogadores, construir jogadores, revelar grandes talentos. Além de todos esses 3 fundos de investimentos que estão por trás da Eagle Football, você ainda tem a Michelle Kang, ou Michelle Kang, investidora americana, e você ainda tem a UCA Capital. Todos esses vídeos explicando quem é cada um deles você encontra aqui no canal do Manel. Por que eu estou destacando quem são os sócios da Eagle Football? Por um motivo, da Eagle Holding, do John Textor, né? Por um motivo muito simples. Porque a hora que o cerco apertar, o John Textor vai poder passar um chapéu nessa galera toda, ou deveria, né, passar um chapéu nessa galera toda e captar todo aquele dinheiro que está em déficit lá na temporada do Lyon para poder não permitir que o Lyon, 1, seja rebaixado e 2, fique fora das competições europeias.
O John Textor ele tem enfrentado uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade não é apenas financeira, é uma dificuldade também política. O que está acontecendo? A Federação Francesa e o DNCG, que é o órgão de controle lá na França, não aprovam a diferença entre os gastos e as receitas do Lyon. A diferença entre os gastos e a receita do Lyon é grande o suficiente para que gere uma punição pelas regras do fair play financeiro da Liga Francesa. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O segundo ponto é que quem gasta mais do que recebe lá na França tem a possibilidade de que o seu investidor deixe um cheque na mesa para poder cobrir essa diferença. Caso o seu investidor não deixe um cheque na mesa, o clube é sumariamente rebaixado e excluído das competições europeias. Inclusive, o Textor, há 6 meses atrás, foi notificado de que o Lyon estava administrativamente rebaixado. Ele já está rebaixado. As pessoas não falam sobre isso, mas ele já está rebaixado. A menos que ele consiga sanar essa dificuldade financeira que ele está encontrando ao final da temporada. Diz o Textor que vai resolver. Só que essa já é a segunda oportunidade, após esse rebaixamento administrativo, que o Textor não apresenta as garantias que os órgãos de controle francês exigem para que ele tenha tirado sobre ele esse rebaixamento administrativo. E ontem foi mais uma dessas negativas, dessa vez da Liga Francesa, que ainda por cima notificou todos os clubes que podem pegar, herdar essa vaga do Lyon. Quer dizer, o Lyon, na tabela, pode se classificar para a Champions League, mas quem vai se classificar, de fato, é o clube que vai estar atrás dele, porque ele vai estar impedido de participar. O John Textor, ele tem vários investidores por trás dele. Eu, particularmente, nutro uma certa esperança de que, lá aos 47 do segundo tempo, o John Textor vai tirar um coelho da cartola, que é chamar os investidores e falar: galera, deu ruim aqui, fui perseguido politicamente, whatever, não importa o que aconteceu, mas eu estou precisando aqui, sei lá, de 50 milhões de euros, 100 milhões de euros para poder fechar essa conta. Eu entendo também que o John Textor queira utilizar essa alternativa como a última delas, porque não é legal você, enquanto executivo, gerar um prejuízo e depois fazer uma chamada de capital junto aos sócios. Nunca é o ideal você fazer isso, né? O sócio não quer ficar botando, queimando caixa dentro de uma empresa. Pelo contrário, ele quer tirar lucro da empresa, não ficar investindo para cobrir o rombo que o seu executivo na ponta está gerando, rombo financeiro, né? Então, meus amigos, o que acontece? Isso é apenas uma esperança que eu tenho. Eu não sei se os sócios da Eagle Football estão realmente dispostos a colocar esse dinheiro para salvar o Lyon. Eu não tenho uma informação sobre isso. Estou apenas destacando que essa é uma possibilidade. Se o Textor tiver o Lyon rebaixado, ou ainda fora das competições europeias, o Lyon vai perder um caminhão de dinheiro de direitos de transmissão da Champions, um caminhão de direitos de transmissão, pode ser da Liga Europa ou da Conference League, mas ele está realmente lutando pela Champions, né? Mas vai perder também um caminhão de dinheiro da Liga Francesa. E vai ser rebaixado para a segunda divisão francesa, o que vai fazer com que todas as suas receitas tenham uma queda vertiginosa. O torcedor vai ficar pé da vida, os jogadores vão querer sair do clube, não vai ter uma janela muito farta, porque poucos jogadores de alto nível vão querer jogar a segunda divisão francesa. As receitas de patrocínio tendem a serem pressionadas para baixo. Vai ser uma tragédia para o Lyon esse negócio. E o John Textor, a cada oportunidade que ele tem de conseguir apresentar os documentos, ele nunca consegue apresentar os tais documentos que garantam a operação, ou pelo menos no nível de exigência que é exigido pelos órgãos de controle francês. É verdade, é preciso ser dito aqui, com muita responsabilidade também, a versão do John Textor. Por quê? Toda história tem duas versões. Eu narrei basicamente aqui tudo de negativo que pode acontecer, impactar o Botafogo, obviamente. Você precisa saber que isso é possível. Essa é uma possibilidade concreta demais que está na mesa hoje. E as informações apontam nesse sentido. Agora, tem o lado do John Textor também. Recentemente, o John Textor ele publicou um plano de recapitalização da Eagle Football. O que é isso? É um plano para colocar dinheiro no bolso.
Por exemplo, ele captou 50 milhões de dólares com a UCA Capital em troca de cotas de participação na holding. Pô, só aí já são os 250 milhões de reais. Fácil. Já é um dinheirinho. Ele vendeu jogadores, ele fez 30 milhões de euros ali com o Luiz Henrique. Também é um dinheiro importante, os 200 e tantos milhões de reais ali. Ele tem outros ativos que ele pode negociar agora na janela, como, por exemplo, o próprio Igor Jesus, é um cara de 20 milhões de euros pelo menos, fala-se em 30. Existem jogadores do Lyon que têm alto potencial de venda no mercado, jogadores importantes que também seriam vendidos por 30, 40, 50 milhões de euros. O próprio Thiago Almada, por exemplo, já começam a surgir informações de que a Inter de Milão está interessada no futebol do Thiago Almada, que o Atlético de Madrid está interessado no Thiago Almada. Inclusive, a Ares, que é uma das donas do Atlético de Madrid, se ela realmente estiver interessada em ajudar o John Textor, uma vez que ela também é investidora da Eagle Football, ela pode mexer os pauzinhos dela para fazer com que o Atlético compre o Thiago Almada e mantenha ali tudo dentro do mesmo ecossistema de investidores. O próprio Chelsea, ela pode utilizar também o Chelsea para isso. Não é ela quem manda no Chelsea, não é ela quem manda no Atlético de Madrid, mas ela pode fazer isso. Olha, eu estou precisando dar uma ajuda ali ao John Textor. Contrata esse jogador, que ele é bom de bola mesmo, e o preço dele vocês têm para pagar. E ao invés de você deixar ele para um Barcelona da vida, ele vem aqui para o Atlético de Madrid. Tem como você fazer uma série de construções. Venda de cotas de participação da Eagle, venda de jogadores. Só aí você levanta um dinheiro monumental. Além disso, o John Textor subiu as receitas no Botafogo, subiu as receitas no Lyon, embora ele tenha também subido os gastos absurdamente. Basta você ver a janela de transferências que fez o Lyon e a janela de transferências que fez no Botafogo. São janelas recordes, assim como as receitas têm sido recordes também. Mas, de qualquer forma, está entrando mais dinheiro no caixa do John Textor por meio de patrocínios e coisas do tipo. E ele fala muito na venda da participação dele do Crystal Palace, que é uma coisa que se arrasta. Ele negocia, mas é uma coisa que nunca se concretiza. A gente sabe que não é tão simples assim você fazer a venda, né, de 45% de um clube na Premier League. Ainda tem que ser aceito pela Liga e tal. Tem todo um processo de diligência. São valores altíssimos. Não é tão simples, mas ele também não consegue demonstrar que avançou nesse sentido. Já estamos em maio. A gente escuta falar isso há pelo menos mais de um ano que ele quer vender e não consegue vender. Então não passa aquela certeza de que ele realmente vai conseguir ter a liquidez desse dinheiro. Por outro lado, cara, o John Textor também fala do IPO, né, em Nova York, que ele vai fazer um IPO, que o IPO vai levantar uma grana, que vão ser $1 bilhão. Mas o IPO até agora nada. Falava-se do IPO para o primeiro trimestre. Até agora o IPO também não saiu. Se ele conseguir realmente cumprir todos esses planos, ele vai ter grana, sem ter que passar o chapéu nos investidores. Só que tem uma cereja no bolo, cara, bizarra no meio disso tudo. Ruim, para falar a verdade, né? Que pesa contra o John Textor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já falei aqui no canal do Manel. O John Textor deve a Ares $300 milhões, meus amigos. Ele tem um crédito tomado com a Ares de $300 milhões. É muita grana. Existe um prazo para que esse empréstimo seja pago, e esse prazo ele não está perto de ser batido, não. Tá? Então, não é que existe uma faca no pescoço do Textor que em 6 meses, 12 meses, tem que quitar esse negócio. Mas, cara, você não arranja $300 milhões da noite para o dia. É um valor muito pesado, é um valor muito alto. E existe, diante desse cenário de que, pô, ele não está nem botando dinheiro lá para cobrir o rombo do Lyon, uma certa incerteza. Pô, mas será que o Textor vai conseguir pagar os 300 milhões lá na Ares quando esse vencimento chegar? Eu já pesquisei bastante, conversei com muita gente, ninguém sabe ao certo qual é o prazo do vencimento desse empréstimo. Falam-se aí 2, 3 anos, mas ninguém tem essa informação ao certo, beleza? O grande ponto aqui é o seguinte: lá na frente, se o John Textor não conseguir pagar esse negócio, o Botafogo, cara, tá dado em garantia, tá? O Botafogo tá dado em garantia. Lembra quando o John Textor foi comprar o Lyon, que ele colocou os clubes dele como garantia da operação? Pois é, meus amigos. Parte da compra do Lyon vem também desse empréstimo aí da Ares.
Lembra que ele levantou lá 4,5 bi de reais para poder fazer? Existe uma série de investidores que compraram o Lyon com ele, mas existe também o capital da própria Eagle Football, que foi contraído junto à Ares. E o Botafogo está dado de garantia. Então, assim, num curto prazo, você tem o Lyon atrapalhando o Botafogo, sem dúvida nenhuma. Porque se ele for rebaixado lá na França ou ficar fora de competições europeias, o Lyon toma foco do John Textor, foco do ponto de vista de capital, entendeu? Tipo, ele vai precisar botar dinheiro lá e tal, aquela coisa toda, para poder salvar o Lyon lá. E no médio e longo prazo, tem essa grande dívida com a Ares. Esses assuntos que eu estou te trazendo são assuntos que ninguém comenta por aí. Eu assisto vários vídeos de Botafogo o tempo inteiro, produzo conteúdo de Botafogo, e eu não vejo as pessoas tratarem desses assuntos, né, com uma certa regularidade. Por isso que eu estou sempre trazendo, pelo menos uma vez por mês, eu procuro soltar um conteúdo dessa natureza. Lógico, motivado muito pela informação mais quente, né, como, por exemplo, essa que veio agora. Vou até colocar aqui de novo na tela para poder te relembrar aqui como é que funciona toda essa engrenagem, né? Olha a quantidade de clubes. Olha a quantidade de clubes que você tem por trás aí da Eagle Football, por detrás também desses investimentos todos que acontecem, né? Então, assim, é uma situação a do John Textor que não é confortável, tá? Não é uma situação confortável. O John Textor, ele tá pressionado. Esse não é um momento tranquilo para ele. A gente olha muito aqui para o Brasil, para a realidade do Botafogo. Agora é Botafogo e Bahia, depois vai ser Botafogo Carabobo, e a coisa vai seguindo aqui. Tá todo mundo feliz, campeão de Libertadores, campeão brasileiro. O projeto esportivo dele é muito bom. Botou o Botafogo num outro nível, somos todos muito gratos e tal. Mas existe esse ponto de preocupação. E a cada notícia que sai, nunca são notícias positivas, né, cara? A gente sabe que o John Textor se dispôs politicamente na França. Ele atualmente é inimigo do presidente do PSG, que é dono do fundo soberano do Catar, ou de Abu Dhabi, sei lá, enfim, acho que é do Catar, né? E aí é do mundo árabe lá. O que importa aqui é o seguinte: o Al-Khelaifi detesta, meu irmão, o John Textor. Detesta. E o Al-Khelaifi tem o futebol francês inteiro no bolso. Inteiro no bolso. O Al-Khelaifi é dono do PSG, dono da emissora de televisão que transmite o campeonato francês. Ele manipula o preço de mercado dos direitos de televisão na França, tá? Tem matéria sobre isso, já trouxe isso aqui para vocês. Inclusive, houve uma queda nos direitos de transmissão do futebol francês gigantesca, o que aumentou a distância entre o PSG e os demais clubes. Os demais clubes todos fecham com o Al-Khelaifi, porque se eles resolverem brigar com o Al-Khelaifi, o Al-Khelaifi desliga a torneirinha dos direitos de transmissão e eles quebram, ou se não quebram, perdem muito dinheiro, perdem poder de fogo. O Al-Khelaifi tem muita influência dentro do DNCG e da Federação Francesa, inclusive o John Textor recentemente publicou um vídeo que mostra uma briga dele com o Al-Khelaifi nessa reunião da Liga Francesa, onde o John Textor chegou a dar uma entrevista para o L'Equipe da França, falando, cara, que ele ficou assustado, como todos ficaram calados, o presidente da Liga na reunião ficou calado, todo mundo, o presidente da federação ficou calado, todo mundo fica calado, só o Al-Khelaifi que fala, ele que dá as cartas ali, que o John Textor levantou a voz e discutiu com ele, chamou um de cachorrinho do outro, e foi uma baixaria danada. Todas as informações já trouxe para vocês, mas eu estou compilando tudo isso num único vídeo, que é para te dar o contexto, que assim, o Textor está cheio de inimigo na França. E a cada notícia que sai é sempre no sentido de que, ó, ele vai ser rebaixado, ele vai ficar fora, ele não está conseguindo entregar as garantias suficientes. Então, assim, o meio do ano, que é o final da temporada europeia, está chegando, a hora está batendo. Já era a hora para ter acontecido a venda do Crystal Palace, já era a hora para esse IPO ter saído do papel, já era a hora de notícias mais positivas no sentido dele levantar esse capital e essa recapitalização toda da Eagle Football. E essas notícias não chegam. Talvez saiam amanhã, saiam na semana que vem. Mas, assim, eu como botafoguense, um cara que acompanha um pouquinho mais esses bastidores mais do economics, do futebol e do Botafogo e tal, fico preocupado, cara. Fico definitivamente preocupado. Não fico preocupado só com campo e bola. Sei que a gente vai jogar contra o Bahia mais tarde, às 9 horas, cheio de desfalques. E foi gasto dinheiro na janela
e foi um dinheiro talvez não tão bem gasto e tal. Beleza, isso aí a gente discute num outro vídeo, mas o ponto aqui é que no médio e longo prazo tem uma tempestade chegando aí, tá? Tem uma tempestade chegando aí, e eu não sei se você está alerta, então eu quis gravar esse vídeo para te deixar um pouquinho mais alerta. Qualquer dúvida específica que você tenha sobre isso, coloca aqui nos comentários que eu, na medida do possível, vou respondendo e até faço conteúdos à parte para poder te explicar isso aí. Beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!